Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. O Ministério da Saúde informou que o Brasil passou da marca de 12 milhões de casos de coronavírus no país. E, de acordo com a pasta, mais de 16 milhões de doses de vacinas anti-Covid foram aplicadas no país. A pandemia de Covid-19 avança no Brasil em meio ao aumento de casos e óbitos pela doença. O boletim epidemiológico atualizado nesta segunda-feira pelo Ministério da Saúde registrou 1.383 mortes e 49.293 contágios em 24 horas. As estatísticas costumam ser menores aos domingos e segundas-feiras, porque as secretarias de saúde têm maior dificuldade em repassar dados nos finais de semana. Com os novos registros, o Brasil superou a marca de 12 milhões de contágios pelo coronavírus. Desde o início da pandemia, 12.047.526 pessoas testaram positivo e 295.425 morreram pela doença. O Brasil é o segundo país mais atingido pela pandemia em todo o mundo, tanto em mortes como em contágios, atrás apenas dos Estados Unidos. A atualização mais recente do vacinômetro do Ministério da Saúde indica que 13.925.260 doses foram aplicadas no país e 3.461.518 pessoas já receberam as 2 doses. Israelenses foram às urnas hoje pela 4ª vez em menos de 2 anos para escolher quem vai ocupar a cadeira do parlamento. Benjamin Netanyahu tende a conquistar o maior número de assentos, mas pode não conseguir formar um governo. O primeiro-ministro, no cargo há 12 anos ininterruptos, é julgado por acusações de corrupção, mas tem a seu favor a campanha de vacinação contra a Covid-19, que já imunizou quase metade da população. Agradeço aos cidadãos de Israel. Passamos por um ano de sacrifício e unidade e estamos saindo desta coisa do corona juntos. Agora vão votar. A novela política em Israel parece inevitável, mas neste 4º capítulo os atores são diferentes. O general Benny Gantz, rival de Netanyahu nas 3 eleições anteriores, perdeu força depois do acordo no ano passado para formar um governo de emergência diante da crise de saúde. Desta vez, os principais rivais do premier nas urnas são o centrista Yair Lapid, o rebelde Gideon Saar e o líder da direita radical Naftali Bennett. As pesquisas mais recentes apontam a liderança do Likud de Netanyahu com cerca de 30 das 120 cadeiras do parlamento, seguido por Lapid com 20. Saar e Bennett teriam 10 cadeiras cada. Para alcançar a maioria de 61 deputados e conseguir formar um governo, o primeiro-ministro espera alcançar uma aliança com a direita religiosa, mas também com a extrema-direita decepcionada com o governo. Nas últimas 3 eleições, o líder do Partido Nacionalista Laico Israel Beitenu, Avigdor Lieberman, se negou a declarar se aceitaria uma coalizão pró ou anti-Netanyahu. Desta vez, Naftali Bennett parece ser quem terá o poder de fazer a balança inclinar para algum lado. Ele critica a gestão de Netanyahu, mas se mostra próximo ideologicamente ao premier, apesar de não ter declarado apoio a nenhum dos lados em futuras negociações. Com homenagens, mensagem do príncipe Charles e minuto de silêncio no parlamento, os britânicos relembram hoje o primeiro confinamento para conter a Covid-19. Durante a noite, os britânicos devem acender velas e lâmpadas nas portas e janelas. Os atos também vão servir como agradecimento aos profissionais de saúde e a todos os britânicos pelo esforço durante o período. Estamos saindo deste período com a confiança renovada uns nos outros e com força e fé na nossa sociedade, ricamente diversa nas muitas comunidades e culturas, mas unidas no comprometimento com o bem comum, bem dos outros, particularmente com os mais vulneráveis. Há um ano, o primeiro-ministro Boris Johnson anunciou um confinamento inicial de 3 semanas, que chegou a 3 meses, e durante o qual escolas e todos os estabelecimentos comerciais não essenciais permaneceram fechados. O Reino Unido registrou a primeira morte por Covid-19 em 5 de março de 2020, mas o governo foi muito criticado pela falta de agilidade e determinação para frear a propagação da doença. O próprio Boris Johnson ficou gravemente doente e teve que ser hospitalizado. O governo agora aposta que a grande campanha de vacinação, que já chegou a 28 milhões de pessoas, mais da metade dos adultos, vai permitir o fim de todas as restrições progressivamente até 21 de junho. Com a pandemia, o número de doadores de sangue nos hemocentros caiu. Na Fundação Pro Sangue, em São Paulo, os estoques estão operando com 60% da capacidade.
É até desanimador ver tantas poltronas vazias. Em outras épocas, elas estariam todas ocupadas, mas a pandemia espantaram os doadores de sangue, o que fez com que os estoques nos hemocentros ficassem em situação crítica. Aqui na Fundação ProSangue, em São Paulo, as doações caíram muito desde que a pandemia começou. O sangue O negativo, O positivo e A negativo estão em estado de emergência. E para dar conta de abastecer 100 instituições de saúde da rede pública da região metropolitana do estado de São Paulo, precisa coletar cerca de 10 mil bolsas por mês. Meta que há tempos não é alcançada. Embora a gente esteja em pandemia, férias, os procedimentos não param. As cirurgias continuam, os acidentes continuam, os procedimentos continuam. Então, as pessoas adoecem da mesma forma, então a demanda não diminui, né? Então, a gente pede para quem puder vir doar. A Samanta soube que a Fundação ProSangue estava precisando de doações. Eu acho que não custa nada, né, a gente ajudar o próximo, como deixar o mundo um pouco melhor do que a gente encontrou, né? Mesmo com a pandemia, né? Você sabe que muita gente acaba tendo medo, você decidiu vir, encarar e ajudar alguém. Eu acho que a pandemia, sabe, tipo, é tudo separado, né? Aqui é totalmente separado do resto do hospital. Eu acho que não tem problema nenhum. Se você sair protegida, se proteger o tempo todo, não tem problema nenhum, né, em vir doar e ajudar quem está precisando, né? O Luciano já tem como hábito doar pelo menos 2 vezes por ano. Sempre que eu recebo alguns comunicados, ou por e-mail ou por telefone, né, a hora que a gente tem um tempinho, a gente vem fazer uma boa ação. Né? Como é que é, né? Vir aqui e saber que você está ajudando alguém. É gratificante você poder ajudar alguém, né? Mesmo, ou até mesmo a gente, né? Deus me livre, aconteça alguma coisa e a gente precise também, né? Mas é sempre bom você fazer uma boa ação, ajudar uma pessoa que precisa. E é rápido, é tranquilo? Tranquilo. Não dói, não leva muito seu tempo, mas é gratificante você poder ajudar alguém, né? A Fundação ProSangue só orienta que as pessoas façam a doação antes de serem vacinadas contra o coronavírus, porque quem for imunizado só vai poder doar 48 horas depois. Parece pouco, né? Mas 2 dias fazem toda a diferença na hora de repor os estoques. O Bruno, que recebeu a primeira dose da Coronavac, esperou até que pudesse doar novamente. Tinha que esperar, acho que até 48 horas depois que tomou, né, a vacina para poder doar. Também deu tempo, porque eu estava de férias, então deu certo de vir doar agora. A gente que já está na área da saúde, a gente já sabe da importância que é, né? Então acho que faz parte a gente vir aqui para ajudar o próximo. Para doar sangue é muito simples. Basta estar em boas condições de saúde, estar alimentado, ter entre 16 e 69 anos e pesar no mínimo 50 quilos. E apresentar os documentos de identidade original. Importante para quem tiver uma boa condição de saúde, não tiver nenhuma doença mais séria, vir bem alimentado, não pode doar sangue em jejum, ter dormido mais de 5 horas na noite, pelo menos, vir descansado. A gente pede que agende pelo site e venha no horário agendado para evitar filas. De preferência, agendar de segunda a sexta, porque aos sábados a fila é bem maior. Então, durante a semana o tempo de espera é bem menor. E o agendamento para doação na Fundação ProSangue pode ser feito no site www.prosangue.sp.gov.br. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Obrigada pela companhia e uma ótima tarde para você. Tchau.